Sobrou um pouco de óleo de silicone, ele precisa ser removido? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista, cirurgião de retina. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Retina in Vitro, que é o canal mais completo sobre retina do YouTube. Então já aproveite para deixar o like, inscrever-se no canal e também comentários a respeito das doenças da retina e até encaminhar este vídeo para algum amigo, algum familiar que possa estar precisando. No dia de hoje, inclusive, nós vamos responder à pergunta de um seguidor que comenta que fez uma cirurgia de descolamento de retina, foi colocado óleo de silicone, a cirurgia deu certo, então algum tempo depois foi removido o óleo de silicone, mas ficou uma bolha de óleo de silicone sobrando dentro do olho. Isto está atrapalhando um pouco a visão, principalmente quando ele olha para baixo. Então, primeiramente eu vou explicar um pouco como funciona a cirurgia do óleo de silicone para você entender qual o objetivo deste tipo de substância. Quando nós temos principalmente a doença do descolamento de retina, que é quando a retina se solta lá dentro do olho, nós precisamos, na grande maioria dos casos, fazer uma cirurgia para tentar reverter este problema, que se não for revertido, leva a uma perda completa da visão. E dentre as técnicas que podem ser utilizadas, desde as menos invasivas, como por exemplo um laser, quando existe apenas um rasgo e a retina ainda não está solta, até uma retinopexia pneumática, que é a injeção apenas de uma bolha de gás que vai empurrar a retina para o lugar e depois é feito um pouco de laser, o gás é absorvido por conta própria. Nós podemos utilizar também uma retinopexia com introflexão escleral, que é colocar uma faixinha na parte branca do olho, e até então a vitrectomia, que é muito utilizada hoje em dia. Teoricamente é utilizada para casos mais complexos, mas pode ser feita também para casos um pouco mais simples, onde nós vamos remover a gelatina interna do olho, colar a retina novamente, aplicar laser ao redor das rupturas, ou seja, das falhazinhas da retina, e ao final da cirurgia nós vamos colocar um tamponante interno, ou seja, é uma substância que vai manter a retina colada, que vai manter o rasgo que causou o descolamento de retina fechado até que a retina consiga cicatrizar. E dentre os tamponantes internos nós temos os gases, que são como o C3F8 e o SF6, que vão preencher a cavidade vítrea durante algum tempo, cerca de 1 a 2 meses, e o organismo vai reabsorvendo progressivamente e por conta própria estas substâncias, diferentemente do óleo de silicone. Quando nós preenchemos o óleo de silicone ao final da cirurgia, o óleo vai ficar lá dentro, o organismo não consegue reabsorver o óleo de silicone. Na verdade, isso é uma vantagem e uma desvantagem. Por quê? Vantagem porque ele vai ficar lá protegendo a retina o tempo que nós quisermos, seja 3 meses, 6 meses, 1 ano ou até mais. Diferente do gás, que vai sumir por conta própria e se a retina não estiver bem descolada, ela corre um risco um pouco maior de descolar novamente. E o óleo não, ele vai ficar ali protegendo. Mas, por outro lado, ele, se não for removido, fica a vida toda. E se a retina estiver bem coladinha, nós não queremos que o óleo fique lá dentro, porque ele atrapalha um pouco a visão, ele embaça a visão, pode causar catarata e algumas outras complicações, como o glaucoma, por exemplo. É claro que nem todos os pacientes que estão com óleo de silicone vão ter complicações e em alguns casos nós optamos por manter o óleo de silicone dentro do olho, mas não é o caso deste seguidor. Ele até fez uma cirurgia para remover o óleo de silicone. E o óleo de silicone, como qualquer óleo, é uma substância um pouco grudenta, ou seja, não é tão fácil de remover óleo de algum lugar. Por exemplo, imagine uma panela que está cheia de óleo. Se você simplesmente virar este óleo dentro de uma pia, por exemplo, ainda as paredes da panela por dentro e uma boa quantidade de óleo pode acabar sobrando, porque ele não escorre todo, ele acaba ficando ali uma certa sujeira de óleo naquele recipiente. O olho, quando nós removemos o óleo, realmente uma bolha grande costuma sair, mas pode acontecer de pequenas microbolinhas ficarem espalhadas nos cantos e essas bolinhas são de remoção quase impossível. Na verdade, as microbolhas de óleo de silicone são, na prática, impossíveis de serem removidas na sua completude, mas essas microbolhas geralmente não incomodam a visão do paciente. Já aqui no caso, pode acabar tendo sobrado alguma bolha um pouco maior, ou às vezes tinha uma bolinha num canto, outra no outro, e essas bolhas se juntaram
Então, quando existe uma bolha muito grande dentro do olho do paciente após a remoção de óleo de silicone, pode ser sim necessária a remoção do óleo de silicone que sobrou. É claro que eu não posso dar a resposta específica para este seguidor, porque eu não examinei ele, mas de uma forma geral há questões a serem pesadas. Por exemplo, se esta bolha não for assim tão grande e na prática não estiver atrapalhando a visão, até pode ser deixada e não necessariamente esta bolha vai causar alguma complicação. De qualquer forma, o paciente pode ser monitorado, medindo a pressão, avaliando como está o olho de vez em quando para ver se está acontecendo algum problema. E se não estiver causando nenhum prejuízo à visão, se não estiver incomodando, até pode ser deixado dentro do olho, não sendo uma quantidade muito exagerada. Já se realmente esta bolha estiver atrapalhando o dia a dia do paciente, estiver incomodando a visão, ou haja suspeita que ela possa estar causando, por exemplo, algum glaucoma ou alguma outra complicação, aí o ideal sim é remover. É claro que às vezes quando é uma bolha que não é tão grande, não é tão simples assim de remover, porque é necessário fazer um procedimento chamado troca fluido gasosa e ir aspirando e botando ar e depois botando líquido novamente, aspirando novamente, até que se consiga ver que a bolha saiu completamente. Ou então, se for possível pegar com a aspiração do óleo de silicone, ela de uma vez, ela sai bem mais fácil. De qualquer forma, este seguidor tem que conversar com o médico dele e eles juntos decidirem se querem ou não remover esta bolha de óleo de silicone que acabou sobrando. Se você tiver mais alguma dúvida sobre este assunto, aproveite para deixar um comentário. Não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e até o próximo vídeo aqui no canal Retina e Vítreo.